1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Amém? Amém. E a palavra do Senhor vai dizer assim: não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Versículo 10. Não erreis, nem os devotos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Glória. Aleluia, Senhor. Eu separei algumas palavrinhas aqui, que nós como servos do Senhor, a gente critica muito o próximo. A gente olha para o próximo porque ele errou e a gente tem a mania de falar: ah, porque fulano fez isso, fez aquilo, mas a gente também pode errar. E se alguém vier falar algo para nós não vamos gostar, nós vamos achar muito ruim. E nós temos que fazer como Jesus. Vamos orar por aqueles, porque se nós não fizermos isso e só criticar, nós também vamos ficar. E aqui eu separei o injusto. A gente somos muito injustos. E o significado de injusto refere-se àquele que transgride a lei de Deus, age de forma imoral. Né? E o que eu queria entender sobre isso é que a gente conhece a palavra, mas a gente sempre quer fazer o ao contrário. Mas quando alguém vem nos falar, a gente não tem o coração humilde de aceitar aquilo como uma crítica construtiva, uma crítica que vai me ajudar, que vai me fortalecer, que vai me aproximar de Deus. Mas eu recebo como o quê? Como uma crítica que não vai me ajudar. Ah, porque fulano quer ser melhor do que eu. Não é. Que nós venhamos ter um coração humilde, para que quando alguém vir nos falar que nós erramos, que nós venhamos agradecer o irmão. Obrigado por ter me lembrado de um dos meus defeitos, porque nós temos muitos defeitos. Mas a gente não quer reconhecer os nossos defeitos. A gente não quer aceitar a ajuda do próximo. A gente só quer saber falar. Ah, eu vou falar aqui para o irmão que ele errou nessa palavra. Ah, porque eu tenho um entendimento assim, mas o irmão errou ali, porque é muito fácil eu vir para cá e querer julgar o próximo. Mas e aí, quando eu falo uma palavra errada, se alguém for me falar lá fora, será que eu vou receber como uma crítica construtiva que vai me ajudar, que vai fazer eu refletir sobre aquilo? Aí aqui vai falar sobre maldizentes. Maldizentes são pessoas que defamam, espalham fofoca, calúnias ou falam mal uns dos outros. Meu Deus. Isso aqui eu acredito que é para nós. Nós temos isso de falar algo do irmão. Quando a gente congrega, que eu não sei muito como é a congregação aqui de vocês, mas eu tiro pela nossa. Sempre tem uma turminha ali que é tipo como se fosse grupinho. E Deus, ele não se alegra que a gente trabalhe em grupinho assim para falar mal. Porque a gente, eu falo a gente incluindo todos nós que somos cristãos. Porque a gente tem, algumas pessoas têm aquela mania de, porque o pastor fez isso, eu não gostei. Porque o irmão faz isso, eu também não gostei. Mas pela obediência que eu tenho à palavra do Senhor, por mais que eu não goste, alguns dias eu venho meditando na palavra do Senhor, e ele tem falado muito comigo através da obediência. A obediência, ela gera bênção. Eu lembro que teve uns dias que eu falei assim: Senhor, vai me despertando nas minhas orações.
orações, mesmo que eu esteja com preguiça, porque preguiça não é de Deus, mesmo que eu esteja com preguiça, o Senhor fala assim: obediência gera bênção. E quando o Espírito Santo ele me levantava pela madrugada, eu falava assim: não, Senhor, hoje eu estou cansada. Vocês sabem o que ele me dizia? Obediência gera bênção. Vai lá e dobra o seu joelho para orar. E no mesmo tempo eu vi que ele era no automático do Senhor, porque ele estava me transformando em alguma coisa, mas ele estava não transformou ainda por completo, mas ele já transformou muita coisa na minha vida, porque eu vivia no lamaçal. Hoje eu posso dizer que é totalmente diferente a minha vida. Mas aí vem aquela questão de eu falar e não raciocinar como que eu sou. Será que eu tenho perguntado para o Senhor: Senhor, eu estou lhe agradando da forma que eu estou orando? Senhor, será que eu estou lhe agradando? Porque o Senhor ele não se agrada de pessoas que falam mal do irmão. Ao invés de nós falar, que nós venhamos orar. Essa palavra não é só para vocês, também ela é para mim, ela serve para mim. Glória a Deus. De vez em quando eu sou puxada na orelha, porque nós, parece que nós somos tão covardes, que nós não temos a coragem de chegar: irmã, eu não gostei disso, mas chame só a pessoa. Teve um dia desse aí que lá na minha igreja a gente foi consagrada, eu e meu esposo, como diáconos. E eu cheguei para uma missionária e falei assim: olha, eu não gostei do meu dízimo, ele chegou todo rasgado, todo amassado. Mas eu falei para ela. Mas antes de eu falar para ela, eu falei na frente do meu esposo e de uma outra missionária que estava lá. Eu disse: meu Deus, meu dízimo está dessa forma. Não gostei, eu vou falar. E só que eu pedi direção para o Senhor. Senhor, me dá uma direção para me falar de uma forma que ela vai entender. E eu passei o culto todinho naquele dia e eu falei assim: eu vou falar. E falei, chamei ela e disse: não era uma crítica, eu não estava corrigindo ela, eu só queria que o meu dízimo viesse com mais cuidado, ela pegasse o papel do dízimo, né? E eu simplesmente devolvi o que é do Senhor, mas o meu envelope eu queria que viesse organizado. E ela não recebeu como crítica, mas também depois eu ouvi falar que, ela não falou nada para mim porque eu ainda era nova na congregação. Mas o que eu quero passar para os irmãos é que assim, quando a gente vai chamar a atenção de algo para alguém, a gente tem que estar preparado para ouvir também. Porque a pessoa, ela vê erro em você. Ela vê, assim como você, assim como eu vejo erro em pessoas, elas também veem em mim. Então, que nós venhamos pegar isso como que vai me ajudar, vai me aproximar de Deus. Glória a Deus. O que eu quero passar para os irmãos também é que quando Deus fala para a gente algo da palavra, tem vezes que a gente nem entende, né, quando a gente está lendo. Mas tudo que o Senhor fala é para o nosso crescimento. Só que a desobediência às vezes está tão grande na nossa vida que a gente não consegue enxergar. Então o que eu tenho para dizer para os irmãos é que nós venhamos orar mesmo ao Senhor e pedir para que Ele venha tirar as vendas dos nossos olhos. Porque ainda há muitas vendas, há muitas coisas que a gente não consegue enxergar. Mas o Espírito Santo, aos poucos, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando, ele vai nos ensinando. Eu lembro que eu falava assim: Senhor, me segue aonde quer que eu vá. Mas hoje eu já tenho um entendimento diferente. Senhor, vá na frente que eu vou lhe seguir. Me leve no caminho aonde eu tenho que ir. Porque não é Ele que tem que me seguir, é eu que tenho que seguir Ele. É eu que tenho que fazer a vontade dEle, porque eu almejo ir para Nova Jerusalém. E para mim ir para lá eu tenho que ser obediente. Eu tenho que parar de ser essa pessoa injusta. Eu tenho que parar de ser essa pessoa que fala mal do irmão. Amém? E que essa palavra venha ficar nos nossos corações para que nós venhamos realmente mudar. E a obediência, ela gera bênção. E é isso que eu tenho para os irmãos e agradeço a minha oportunidade.